mais uma vez parabenizar e agradecer pelo convite à comissão organizadora em nome do Dr. Éder, e especialmente aos que estão presentes aqui pela manhã. Então nós vamos conversar um pouco sobre infecção em transplantes. Eu começo só para ajudar no raciocínio que eu vou procurar fazer, um dado que já foi aqui mostrado diversas vezes, mas lembrando que o nosso país é o segundo país em número absoluto de transplantes no mundo. E vou procurar pensar junto com vocês um pouco no contexto das infecções no transplante atualmente. E para fazer esse raciocínio de como estamos atualmente, então um caso de um transplante em 1992, que era um paciente do sexo masculino, que foi submetido a um transplante de fígado por uma cirrose por vírus B, e 45 dias após o transplante ele tem febre, náuseas, culturas negativas e 5 dias depois dispneia e hipoxemia. Esse paciente tem o diagnóstico de uma pneumonite por CMV e é iniciado a terapia com ganciclovir endovenoso, mas ele evolui em insuficiência respiratória e óbito em 10 dias. Um outro caso, quase 20 anos depois, 2010, um paciente do sexo masculino submetido a transplante de rim. Ele tem como imunossupressão globulina antitimocítica de indução, seguida por tacrolimus, corticoides e micofenolato. Faz valganciclovir como profilaxia para citomegalovírus por 3 meses. 5 meses após o transplante, ele tem uma viremia por CMV detectada pela técnica de PCR. Ele não tem doença por citomegalovírus, ele tem infecção, a viremia detectada, não recebe tratamento específico. 9 meses após o transplante, ele tem um aumento de creatinina, uma biópsia com rejeição aguda. 2 anos após o transplante, ele tem uma perda do enxerto por nefropatia crônica. E o que isso teve a ver com a infecção pelo citomegalovírus? Foi o que fomos aprendendo ao longo dos anos. O CMV é o que melhor exemplifica isso, mas temos isso com outros agentes. Isso aqui é um dado de transplante renal e de sobrevida do indivíduo. Pacientes que tiveram infecção por citomegalovírus e que não tiveram infecção. Então, a infecção ativa por CMV e alguns outros, ela impacta na sobrevida do enxerto e do indivíduo através dos seus efeitos indiretos, que são efeitos imunomodulatórios, muitos deles que levam a lesões crônicas do enxerto. E aí, pensando um pouco nessas duas coisas, na importância que a gente tem hoje do nosso país no contexto mundial e no que a gente pôde, ao longo dos anos, ir conhecendo das infecções em transplantes, e pensando na importância desse evento dentro do nosso Sistema Nacional de Transplantes, eu optei para a gente discutir um pouco o impacto das infecções na evolução, tanto do enxerto quanto do indivíduo, e para a gente pensar um pouco em quais as ações necessárias ou quais os nossos próximos passos para que a gente tenha avanços qualitativos na questão de transplantes. Então, eu vou procurar usar, logicamente não dá para abordar todas as infecções em todos os transplantes, eu vou procurar usar um pouco os exemplos que a gente tem para responder essas questões. Então, para iniciar, aqui é a história natural que a gente conhece das infecções em transplantes de órgãos sólidos. Ela é dividida classicamente em 3 períodos. O primeiro período, que é o primeiro mês pós-transplante, em que vão ter as infecções relacionadas às questões perioperatórias, que passam pelas infecções transmitidas pelo doador, muitos receptores que já vão para o transplante com infecções ou em tratamento de infecções, e as infecções hospitalares, bacterianas e algumas fúngicas de maneira geral. O período do 2º ao 6º mês, que é o período clássico das infecções oportunistas diversas, virais, fúngicas, e após os 6 meses, a maioria dos pacientes vai estar com a sua imunossupressão diminuída e estabelecida, vai estar sujeita às infecções da comunidade, e algumas exceções à evolução de infecções crônicas, como os vírus C ou as doenças linfoproliferativas associadas ao Epstein-Barr. Uns 5 a 10% dos pacientes vão ter o órgão que vai evoluindo com complicações e imunossupressão aumentada. Esses indivíduos, a gente tem que lembrar que eles vão estar sob os mesmos riscos
do segundo período, ou seja, se a gente tem medida preventiva e profilática que adota no segundo período, nessa proporção de pacientes a gente tem que manter essas medidas. O transplante de células-tronco tem uma história natural um pouco diferente, ela é dividida em 3 fases também. A primeira é a pré-pega, que vai até o D15 ou 45, depende. O grande fator de risco aqui é a neutropenia e as infecções relacionadas ao acesso vascular. Então a gente tem as infecções bacterianas, mas aqui já tem as infecções relacionadas à neutropenia prolongada, como infecção fúngica invasiva, especialmente por aspergilos e outros fungos filamentosos. A segunda fase, que é a pós-pega, que vai até o D+100, são as infecções oportunistas relacionadas à imunossupressão, como no transplante de órgãos sólidos. E como no transplante de órgãos sólidos, depois do D+100, vai depender a evolução. Se ele evoluiu bem, a imunossupressão é muito diminuída, então passam a estar exposto aos mesmos agentes comunitários, mas a população que evolui com doença do enxerto contra o hospedeiro crônica e, consequentemente, com imunossupressão crônica, mantém os riscos das infecções da segunda fase. Eu não trouxe aqui o gráfico, mas o transplante de intestino e multivisceral, ele está se desenhando uma história natural que é algo entre a dos sólidos e a de células-tronco, com importância também da fase inicial pré-transplante. Então, passando por algumas etapas, primeiro discutir um pouco as infecções relacionadas a doador. Aqui tem vários relatos de agentes virais, fúngicos e bacterianos. Um recente que movimentou muito o nosso país, de bactéria multiresistente, no Rio de Janeiro. Vários relatos de transmissão de agentes do doador para o receptor. E como que a gente consegue identificar isso, né, que essa transmissão foi do doador? Esse é um exemplo que felizmente a gente pôde fazer, mas na maioria das vezes a gente não consegue, de um paciente lá no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, que o receptor no POI, a gente teve na hemocultura dele uma Candida glabrata. Uns dias depois a gente tem a informação que o doador tinha uma hemocultura positiva para a Candida glabrata e a gente pôde fazer uma cariotipagem e ver que era exatamente o mesmo clone. Coloco isso para a gente começar a pensar que a gente tem que ter uma informação um pouco mais sistematizada do doador. Por outro lado, tem alguns estudos, esses são os exemplos, de doador com infecção conhecida, aceite e utilização do órgão e aplicação de uma profilaxia ou de uma terapia preemptiva dirigida no receptor contra aquele agente do doador. E uma evolução muito boa e sem transmissão. Então, se por um lado a gente tem que conhecer melhor os riscos, por outro, o conhecimento deles nos propicia uma otimização na utilização do órgão, ainda assim com segurança. Dessa forma, um ponto que eu acho que temos que pensar é aprimorar a obtenção dos dados do doador, através dos dados de história, dados epidemiológicos, de imunização, e inclusive a obtenção de algum material para a cultura, como hemocultura para todos os doadores, e especificamente no transplante do pulmão, quem trabalha com transplante de pulmão sabe disso, a obtenção de secreção de via respiratória, porque ela vai orientar a profilaxia e a terapia no receptor. Um outro ponto também importante que nós temos que pensar e avaliar se vale a pena investir em métodos diagnósticos para a maioria das doenças para as quais são feitas sorologias. Quando a gente faz sorologia, a gente tem alguns riscos de janelas imunológicas. Isso, por exemplo, olha, se você faz em usuários de droga, vamos por aqui, em profissionais do sexo, a média de tempo para você detectar o vírus C é de 107 dias com o método sorológico. E se você usa um método molecular, ela é de 11 dias. Não estou dizendo que a gente tem que passar a fazer NATs, que é um método de detecção molecular desses agentes para todos os indivíduos, mas nós temos que pelo menos pensar nisso e calcular e avaliar se vale a pena esse investimento. Com sorologia, certamente, nós estamos correndo um risco um pouco maior.
Saindo da questão do doador, uma outra questão muito importante no nosso país, no nosso meio e no mundo dos transplantes são as infecções bacterianas por bactérias multiresistentes. A América Latina, como a gente sabe, estávamos conversando há pouco, ela tem a questão da resistência bacteriana na América Latina, ela é especialmente importante. E por um outro lado, o grupo de transplantados, eles são indivíduos que têm inúmeros fatores de risco para a infecção por estes agentes. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, que são os exemplos que eu tenho, mas que espelham a situação na maior parte do nosso país. Olha, aqui no serviço onde eu trabalho de 2009 a 2011, os agentes de infecções de sítio cirúrgico. E olha a proporção deles, os 3 principais agentes são 100% de resistência, 88% de resistência, 100% de resistência. Acinetobacter, Klebsiella e Enterococcus faecium. Aqui na Klebsiella não são todos resistentes, não são todas as famosas KPC, tem um pouco de uma outra resistência que é a ISBL aqui. E isso impacta na sobrevida. Olhem aqui um exemplo de como impacta. Aqui é a sobrevida do transplantado, sem infecção e com infecção. E aqui é transplante de fígado também. Com infecção por KPC, por Klebsiella resistente a carbapenêmicos, e com infecção por agentes não KPC. Então, tem um impacto na sobrevida do indivíduo a infecção pela bactéria multiresistente. Se porque ela é mais agressiva, ou se porque nós temos menos instrumentos para a terapia, isso não é sempre muito claro. E por onde a gente deve caminhar, o que a gente deve fazer com isso? Além das questões de investir em qualidade de assistência, nós temos que procurar os fatores de risco específicos para o grupo de transplante para tentar trabalhar um pouco nisso. Aqui eu trago um exemplo do que a gente fez em nosso serviço, que foi avaliar os fatores de risco para as infecções de sítio cirúrgico. Então tem alguns fatores, como indicação de hemodiálise, retransplante, que eles são mais ou menos constantes, e a gente tem que pensar em como lidar com isso também. Imagino que sim. Ainda dentro do contexto de infecção bacteriana, uma questão importante no nosso meio e em alguns outros lugares do mundo é a infecção por micobactéria, a tuberculose. Olha como é a frequência de micobactéria. Aqui são várias populações de risco e aqui nos transplantados em relação à população geral. Aqui eu estou dizendo que um transplantado de medula óssea, de células-tronco, ele tem 40 vezes maior probabilidade de ter uma tuberculose do que a população geral. Além de peculiaridades de apresentação clínica, tem uma alta mortalidade. A maioria dos casos é uma reativação de uma infecção latente, cujo diagnóstico a gente faz através do PPD. Hoje, além do PPD, que é um teste que ele vai avaliar a liberação de interferon gama por um teste de hipersensibilidade, existe um exame direto, que é o quantiferon, que ele não é melhor do que o PPD, ele apenas se soma melhorando a sensibilidade. Quantiferon é um método também, um outro aspecto que a gente deve pensar se devemos incorporar ou não, um método relativamente barato, cujos custos se relacionam mais à estruturação laboratorial para fazê-lo. Em relação às infecções virais, o citomegalovírus que eu usei como exemplo, e a gente tem fatores de riscos muito conhecidos, o principal deles é o receptor negativo do doador positivo. E ser ou não de grupo de risco nos orienta muito na orientação de prevenção, se a gente vai fazer profilaxia ou se a gente vai adotar uma terapia preemptiva, que é vigiando a replicação e usar droga só para quem replica. E agora começam a aparecer novos indicadores de riscos. Esses grupos de baixo risco têm um subgrupo que talvez tenha um risco especial. Novamente o quantiferon, que é um método que vai detectar a memória de resposta, e aqueles indivíduos sem nenhuma resposta, a despeito de serem receptores positivos, eles têm maior risco de epidemia. Ainda passeando um pouco pelo mundo dos vírus, muitos deles têm sido utilizados como um marcador de imunossupressão. Então eu vejo lá, especialmente o vírus Epstein-Barr, eu vejo uma replicação alta por Epstein-Barr, eu nem estou buscando doença ou não, mas eu já sei que isso impacta na sobrevida do enxerto, tem uma relação com o desenvolvimento de uma doença linfoproliferativa. Então tem uns scores no mundo utilizando muito
a viremia pelo EBV para a gente diminuir a imunossupressão. Vocês, transplantadores, sabem muito bem disso. A gente fica procurando um marcador de imunossupressão que nos oriente, que nos individualize a imunossupressão. E isso é muito difícil, mas as viremias, especialmente do EBV, têm sido muito estudadas para isso. Um outro exemplo de vírus, que é o polioma vírus, especialmente o BK vírus, a princípio, em transplante de células-tronco, ele pode dar uma cistite hemorrágica e tal, né? Mas em transplante de órgão sólido, ele pode ter uma viremia totalmente assintomática. Só que, olha, uma população que tem viremia vai ter uma nefropatia associada ao polioma vírus com perda de enxerto. Quem tem viremia por polioma tem 2,5 vezes mais risco de ter uma perda do enxerto renal do que quem não tem. E por fim, o vírus da hepatite C. Eu nem coloquei aqui do transplante de fígado, que é um pouco mais óbvio, pela própria recidiva da hepatite, mas a evolução nos demais transplantes vírus C positivos, a sobrevida do indivíduo ela é menor do que nos indivíduos vírus C negativos, também relacionada a esses efeitos indiretos. Eu vou pensando nessas coisas, porque algumas medidas a gente tem que tomar. Por exemplo, do vírus da hepatite C especificamente, o grupo de transplante de pulmão do Hospital das Clínicas, por exemplo, ele manda para a gente tratar antes de transplantar, porque eles sabem dessa menor sobrevida e investe no tratamento antes para propiciar maior sobrevida do indivíduo e do enxerto depois. Aqui eu só não poderia deixar de falar e de lembrar, hoje é uma questão que a gente tem vivido e também temos que ter algum posicionamento em relação a isso, que são os transplantes nos indivíduos HIV positivos, que tem uma indicação, maior frequência de indicação, especialmente em transplante de rim e de fígado. Assim, a grosso modo, os resultados nos transplantes de rim têm sido semelhante a transplantados renais com mais de 65 anos, então uma evolução, a despeito de algumas dificuldades, uma evolução aparentemente boa. E no transplante de fígado, especificamente para o vírus C, a evolução é um pouco pior do que nos indivíduos HIV negativos, isso tem que ser avaliado. As infecções fúngicas predominam as infecções por Cândida e por aspergilos, infecção por aspergilos, especialmente as mais precoces no transplante de pulmão e no transplante de células-tronco. Aqui para a gente ter uma ideia do impacto, olha a mortalidade da aspergilose invasiva nesses diversos transplantes. Um dos aspectos importantes é a gente definir a profilaxia para grupos de risco. Aqui eu pus um exemplo do que a gente preconiza na nossa instituição para transplante de pulmão e transplante de células-tronco. Só que a gente coloca que deveria monitorar droga, isso especialmente para alguns grupos de drogas, e também a gente coloca que tem drogas que não são ainda registradas em nosso país, mas que teriam um impacto na evolução. Também não estou dizendo que a gente tem que incorporar toda a tecnologia, mas temos que conhecê-las, pensar nelas e pensar na viabilidade de aplicar no nosso meio. Como último grupo, as doenças parasitárias, eu estou colocando a doença de Chagas como um exemplo, que tem tido um impacto no mundo todo, em função dos fluxos migratórios, e que a gente tem uma série de dúvidas, se usa ou não um doador infectado, se a gente faz um tratamento pré-transplante, vai transplantar o indivíduo com doença de Chagas, ele tem risco de reativação, a gente deve fazer profilaxia, ou deve fazer um monitoramento. E este tipo de doença, quem tem um compromisso social de dar resposta ao mundo sobre isso, somos nós mesmos, né? Aqui, ainda usando a doença de Chagas, avaliando os fluxos migratórios, a gente pensa na medicina de viagem, a gente transplantando cada vez mais, nossos pacientes viajam mais, os indivíduos são potenciais doadores e receptores do mundo todo para o mundo todo. Então a gente precisa incluir aí todas as doenças, as endemias, dengues, febre amarela, malárias e etc. Para terminar, nos aspectos que eu queria ressaltar, tem a questão da imunização. O nosso país ele é modelo no mundo todo, o nosso Programa Nacional de Imunização, e um outro ponto que a gente deveria fazer é trabalhar no aspecto de adequar a imunização para a nossa população de transplantado. Isso aqui eu trouxe como exemplo, é uma coisa que a nossa Comissão de Infecção e Transplante dentro da BTO fez um
um descritivo muito rápido e objetivo, como o transplantador gosta, do que pode, do que não pode, o que pode, como fazer, e está disponibilizada uma ficha de encaminhamento no site da BTO, e eu acho que é uma coisa que a gente também tem que fazer, de pensar em fazer de uma forma mais formal, via Ministério, via Sistema Nacional de Transplante. Então, para concluir, pensando em que ações, quais são os nossos próximos passos, eu penso que para a gente, enquanto um Sistema Nacional de Transplante, enquanto pensando na nossa sociedade, no nosso país, acho que esses são os passos essenciais para a gente avançar em qualidade de assistência ao transplante, que podem seguir simultaneamente ou não. Eu acho que talvez esse seja um caminho mais razoável, iniciar pela infecção relacionada ao doador, investir em identificar os riscos e aumentar a segurança, e no manejo e prevenção dos casos de aceite. Para infecções por bactérias multiresistentes, além de identificar os riscos, elaborar planos de ação e aprimoramento de qualidade de assistência, isso eu acho que é uma questão emergente. Para infecção viral, verificar o suporte de vigilância e avaliar os riscos e a relação com a imunossupressão. Na infecção fúngica invasiva parecida e investir na profilaxia para grupos de risco. Nas doenças parasitárias e endêmicas, conhecer melhor a história natural e as medidas de prevenção. E para a imunização, efetivamente implantar um protocolo de imunização específico para esse grupo. Obviamente, assim, para a gente conseguir, eu acho, atuar nesses pontos, a gente precisa de contar, elaborar e pensar um banco de dados mínimos e um suporte laboratorial. Em relação ao suporte laboratorial, meu pensamento é que a gente deve ter muita cautela, porque também não se deve pensar em investir demasiadamente em laboratórios sem pensar no que exatamente a gente precisa. Então, do meu ponto de vista, o suporte laboratorial parte da definição do que é exatamente necessário. E talvez a gente não precise investir nesse suporte de uma forma pontual em todos os locais. Talvez, a exemplo do que a gente já viu com outras doenças no nosso país, seja mais racional a gente pensar em redes que atendam, com alguns locais que atendam a setores maiores. E, por fim, um ponto que me parece muito importante, tudo isso vai gerar uma produção de conhecimento. Também aqui não uma produção de conhecimento por si só, mas que responda às necessidades e ao compromisso que eu vejo que a gente passa a ter fazendo este número de transplante no nosso local, no nosso estado, no nosso país, e o compromisso mundial que a gente tem, dado toda a visibilidade em função do tanto que o nosso programa andou e caminhou até hoje. Eu só vou encerrar convidando a todos para um evento que eu acho que espelha um pouquinho da importância que a gente tem no cenário mundial de transplantes hoje, que é um evento da sociedade, do grupo de infecção e imunodeprimido da Sociedade Europeia de Infectologia. Esse evento vai ser exatamente em São Paulo. Eu tenho o prazer de compartilhar a coordenação desse evento. Vai ser um evento para 70 pessoas no máximo, que é uma ideia da gente promover o máximo de discussão possível. Vai ser todo baseado em caso clínico e será um prazer recebê-los. Aqui estão meus contatos à disposição. Muito obrigado. Queria pedir um comentário seu, que é infectologista e trabalha com transplante só com transplante. Em que medida, atualmente, o nosso sistema de saúde trata de maneira similar ou não pacientes imunossuprimidos por transplante e pacientes imunosdeprimidos por HIV? Isso não faria sentido você ter um acesso a medicamentos, etc., semelhante para esses dois grupos, já que existe uma facilidade, assim, ou recursos para o grupo HIV. E a terceira pergunta diz respeito a um problema que você disse, assim, é mais importante na América Latina do que em outros países, das bactérias muito resistentes. O efeito disso na sobrevida é bem claro no diapositivo que você mostrou. A nossa vivência em pacientes que tiveram infecções por algumas cepas, a Cinetobacter especialmente, é muito ruim. E que medidas poderia tomar em relação a isso? E se cabe a gente pensar numa coisa que é meio antiga, mas vocês são pacientes candidatos a isolamento reverso, que tem custos, etc., mas talvez pudesse protegê-los no ambiente hospitalar em que a prevalência desses agentes é muito grande. Obrigado, Edson.
vão acumular mais algumas perguntas. Vou anotando. Então. Queria felicitar muito essa mesa e tanto o Dr. Julival quanto o Dr. Edson. Cerca de, acho que 1 ano e meio atrás, nós tivemos um contato na USP e nós transferimos aos dois a seguinte responsabilidade: nós precisamos montar a Câmara da Técnica de Infecção e Transplantes no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes. E essa mesa é resultado do início da atividade dessa Câmara Técnica. Quando a gente olha os dados do Brasil, os pós-transplantados estão morrendo de infecção. Não é por falta de imunossupressor, não é por problema técnico nas cirurgias ou Então, esse é um problema que isso vai demandar um esforço muito grande, um grande trabalho desse grupo que vem se incorporar às demais câmaras técnicas do SNT. Então, só queria fazer esse alerta. Nós temos uma tarefa imediata para os próximos 3 meses, que é a inclusão na nova portaria de transplantes da questão da triagem do doador. Claro que já existe, mas nós vamos revê-la sob o olhar e o foco da emergência das bactérias multiresistentes, né? Temos tido, no último ano, nós tivemos alguns casos de transmissão pós-transplante em que os pacientes foram a óbito, imediato, assim, dentro dos primeiros dias de transplantes. Então, assim, dizer que essa é uma tarefa, e eu recomendo que em cada estado do Brasil, as centrais dos estados de transplantes componham, juntamente com os infectologistas que têm experiência nessa área, a comissão, a Câmara Técnica Regional de Infecção em Transplante. Então, parabéns, Edson, muito obrigado. É uma pena que já hoje do evento e o plenário não está tão lotado como esteve nos outros 2 dias, mas não diminui em nenhum momento a importância desse tema entre nós. Muito obrigado. Obrigado, Paulo e Éder. Eu até me desculpa, eu ia comentar isso, inclusive, assim, do prazer que foi a portaria implementando a Câmara Técnica de Infecção. As plaquinhas iam me irritando ali, né, com 5 minutos, mas assim... E compartilho, acho que a gente tem que começar do começo, começando pelos doadores mesmo, numa estruturação com a maior calma possível, mas avançando, eu acho que iniciando pelos doadores mesmo. Paulo, em relação aos seus 2 comentários, assim, a primeiro que foi da questão da disponibilização e da atenção em saúde, incluindo disponibilização de exames e medicamentos para o HIV e para os outros imunodeprimidos. Eu tinha conversado, acho que foi a Maria Cristina, uma vez conversou um pouco comigo também nesse sentido. Primeiro, eu acho que tudo que nós temos de recursos, obviamente, se ele puder ser utilizado em diversas situações, compartilhamento de recursos eu acho que é a forma mais prática, econômica, etc., de se trabalhar. Mas, do meu ponto de vista, assim, as necessidades dos imunodeprimidos transplantes, elas não são superponíveis às do HIV. As decisões e as medidas tomadas para HIV, você não consegue aplicá-las exatamente naquela forma para os transplantes. Vou dar um exemplo, que eu acho que é uma coisa que já discutimos. Tem valganciclovir para HIV e não tem para transplante. No caso, para transplante tem indicação também, mas eu acho que cada um desses passos a gente tem que parar, pensar e discutir. Isto para transplante faz sentido? Então, fazer poliomavírus, por exemplo, para HIV tem muito pouco sentido você estabelecer uma rede e tal para fazer PCR para poliomavírus, mas para o transplante renal, hoje eu vejo como fundamental. O vírus C passa por todos. Então, eu acho que o compartilhamento da utilização dos recursos é bastante conveniente. Agora, a plataforma, a estrutura, a organização para atendimento aos transplantados não dá para ser a mesma. Assim, eu não sei se eu respondi, mas é um pouco disso que eu penso. Em relação às bactérias multiresistentes, assim, é um problema mesmo no nosso meio. Os transplantadores, alguns grupos em especial, sempre pensam em colocar a história do isolamento reverso. Assim, isso tem um número bem razoável de evidências que não funciona, entendeu? Então, assim,
Eu não sei se o problema de resistência é a simples transmissão cruzada no nosso país. Esse é um dos aspectos, mas é um aspecto muito importante. Ele tem que entender o transplante de fígado, por exemplo, quando ele chega ao transplante, ele passou por inúmeras internações, inúmeras intervenções e muito uso de antibiótico. Então ele tem um risco. Agora, a transmissão cruzada é um problema. Se a gente não investir na adesão às boas práticas de assistência à saúde, nós não vamos resolver o problema nem colocando em isolamento reverso, o tal do isolamento reverso, entendeu? É assim, alguns lugares vão pôr, ninguém vai apanhar por isso, né, Julival? Nós não vamos matar ninguém por isso, eu acho que vai pôr em isolamento reverso, mas assim, efetivamente ele não funciona, entendeu? Assim, nós não vamos conseguir criar a contrabarreira. A gente tem práticas mínimas que a gente tem que melhorar no nosso país. Assim, a prática de adesão às mãos tem sido avaliada. Numa instituição que eu trabalho, a gente teve 30% de adesão. A gente, mesmo em pacientes em isolamento. Então, a gente tem que, acho que, melhorar a qualidade de assistência como um todo mesmo. Bom, acho que o tempo está esgotado aí, eu peguei a informação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor Edson Abdala e dizer que, na realidade, né, essa comissão que foi criada aí, né, na área de infectologia, eu acho que é de suma importância, e o seu último slide, eu acho que já nos deu uma linha de onde nós podemos começar, né? E a outra coisa, Edson, eu acho que é muito importante hoje, quando a gente sabe o alto impacto que tem nos pacientes transplantados, o problema da infecção, eu acho que o diagnóstico precoce é fundamental para a gente salvar esse paciente. Daí, dentro de um contexto como todo, eu acho que aplicar, sim, não só em laboratório, biologia molecular, métodos moleculares, eu acho que é importante, visando sobretudo o diagnóstico precoce. Espero, doutor Ed, que a partir de fevereiro a comissão vai se reunir e nós vamos dar resposta que o país precisa em relação à infecção e transplante. Muito obrigado a todos e um bom dia. Foi bom.